Olá, hoje nós vamos falar sobre pensão de alimentos. Me fizeram uma consulta perguntando: doutor, eu posso deixar de pagar a pensão de alimentos? Eu não estou fazendo nada, eu não estou trabalhando. Como é que eu faço para pagar a pensão de alimentos? Olha, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Você vai comer? Se você vai comer, seu filho também vai comer. Ou seja, você não pode deixar de pagar. Não há uma possibilidade de você comer e o seu filho não comer. Se você colocou no mundo, você tem que alimentar, tem que assumir a responsabilidade. Tá certo que nós estamos passando por uma situação diferenciada. Quer dizer, não se trata de um contrato que você pode fazer uma revisão. É uma ação de alimentos, é uma obrigação de prestar alimentos. E essa obrigação de prestar alimentos, ela é oriunda de um acordo firmado dentro de um processo judicial, ou seja, você e a mãe da criança foram até frente ao juiz e lá homologaram um acordo. Ou então, a criança, ela moveu uma ação através de sua mãe representando a criança, para obter de você uma pensão de alimentos. E foi condenado. Então não se trata de um contrato que eu posso modificar. Eu tenho que justificar o não cumprimento dessa decisão judicial somente com 3 situações. Primeiro, eu estava preso. Aí realmente não tem como você se virar. Eu estava doente, eu estava acamado, eu não tinha como trabalhar. É outra justificativa. E nessa situação agora, eu estava passando fome. Ou seja, eu não tinha condição de prover nem para mim e nem para o meu filho. Aí sim, de certa forma, você vai justificar. Porque se por acaso a mãe da criança mover uma ação contra você para te executar, para te pôr na cadeia porque você não está pagando as pensões, você vai justificar essas 3 situações. Você tem 3 dias para justificar essas situações. Ou então, cadeia em você. É muito pesado, não acha? Então, nesse caso, é melhor você prover com o que você tem e depois de passar esse período, você vai pagar o restante. Agora, demonstrado que realmente você não tem condição mais, você tem que entrar com uma ação. Essa ação chama Ação Revisional de Alimentos. Ou seja, você vai demonstrar para o juiz que você não tem condições mais de pagar aquela ação, de pagar aquela pensão, melhor dizendo. Então, se você não tem condições mais de pagar aquela pensão, você vai dizer por quê. Eu estou desempregado, eu não tenho condição, eu estou doente, eu tenho alguma situação que me impede de pagar essa pensão. Mesmo assim, é uma situação que eu disse para vocês e que o juiz pode diminuir a pensão. Agora, se realmente você não tem condições, a mãe da criança pode ir atrás dos seus pais ou dos seus avós. Ou seja, os alimentos não é devido somente pelo pai, mas dos seus descendentes e ascendentes. No caso que eu falei aí, pai, mãe, avô e assim por diante, são os ascendentes. Então, nesse caso, ele pode entrar com uma ação e mudar o cenário. Você não pode, mas às vezes seu pai pode, às vezes seu avô pode e assim por diante. Não vai se eximir de pagar a pensão de alimentos. Alimentos é coisa muito séria, da cadeia. Eu vi também, um colega meu, advogado, estava orientando seu cliente a fazer um acordo. Olha, pode ser que você faça esse acordo agora. Olha, eu vou pagar só R$100, ou vou pagar só R$200 esse mês, porque eu não estou tendo condições, tudo bem. Mas passado o período da pandemia, ou você vai entrar com a ação revisional, que eu falei agora, ou então você vai pagar a diferença. Porque um acordo entre as partes não tem validade contra uma sentença do juiz. Uma sentença do juiz só pode ser modificada por outra sentença de juiz. Então, acordo realmente não é a melhor saída. Simplesmente para, nesse período, você pagar um pouco menos. Mas a diferença depois você tem que pagar. Não vai ficar ileso e sair da responsabilidade de contribuir com os alimentos. Tá certo?
Mas uma vez eu pergunto, se você vai comer, lembre-se, o seu filho também vai, correto? Próximo post, vamos estar falando sobre as medidas protetivas Maria da Penha aplicáveis às mulheres. Por quê? Nesse período de isolamento, de confinamento e convívio familiar muito intenso, pode ser que surjam algumas diferenças e nós precisamos ver o que deve ser providenciado para que isso não aconteça. Também estamos acompanhando que muitas mulheres estão sendo atacadas pelos seus maridos em casa. Vamos ver sobre essa situação. Agora, lembro vocês, nos acompanhem no Instagram, Professor Marcelo Brito com 2 T's, e também no podcast Fazer Direito. Estamos lá toda quarta e toda sexta. Um abraço para vocês e até lá, hein?